Esse rapaz, ele colocou um texto, aquele texto da Bíblia em que os cristãos estavam orando em línguas no dia de Pentecoste e cada pessoa ouvia, cada pessoa de cidade diferente ouvia aquilo que estava sendo dito, né? Eles citaram que era as grandezas de Deus, aqueles homens estavam engrandecendo a Deus, eles estavam ouvindo na língua que eles foram nascidos. Então, haviam pessoas de todas as nações ali e elas estavam entendendo na sua própria linguagem aquilo que estava sendo falado para aqueles homens. E eles disseram que aquilo era as grandezas de Deus. Né? Estava engrandecendo a Deus, aqueles homens. Então, eles perguntaram como que pode ser isso. Esse rapaz diz que eles estão falando línguas humanas simplesmente pelo fato daqueles homens conseguirem entender. Na verdade, o que eu acredito é que houve uma interpretação do próprio Espírito Santo para que aquelas pessoas pudessem entender. Não que os discípulos, não que aquelas pessoas estivessem falando na língua de cada pessoa. Isso porque eles pegam simplesmente um pequeno texto. O apóstolo Paulo diz que orava mais em línguas do que todos os outros, mas preferia ficar calado na igreja, preferia falar com a língua humana do que falar em línguas sem ninguém entender. Então, a própria Bíblia cita que quem tem o dom de língua tem que orar para que interprete. Então, não é um dom, não é uma língua humana. Se você precisa orar para interpretar aquilo, para saber o que você está dizendo, e ela tem um objetivo. O objetivo do dom de línguas, é edificar o espírito do homem. Mas com tanta mentira no mundo evangélico, no mundo gospel, muita gente que inventa que ora em língua, não recebeu aquele dom, mas começa a falar daquilo que vem na cabeça e acha que aquilo ali é língua, fica uma desconfiança, que realmente o dom existe, tanto que Paulo diz é o menor dos dons. Então ele está falando de dons. Então como é que você vem com uma teologia dessa, simplesmente pega um texto e aplica de forma errada, equivocada, uma coisa que teólogos, PhDs em teologia já interpretaram como um dom. Então não tem como aceitar esse tipo de coisa. Então o Espírito Santo deu a capacidade daquelas pessoas entenderem o que estava sendo dito. E o dom de língua, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, e o dom de língua se comporta como se fosse um atributo a mais, uma ferramenta a mais, para que aquela pessoa, e nós sabemos que o homem não sabe orar como convém, aquela pessoa utilize aquele dom para se edificar. É uma troca. Eu não tenho, então não sei como é. Mas a aplicação do que está sendo escrito na palavra de Deus é essa, que esse dom serve para edificar o espírito do homem. É uma maneira do homem orar a Deus, como nós não sabemos orar como convém, Deus dá um dom para aquela pessoa saber ter essa conexão com Ele e se edificar para um propósito maior, específico. E esse dom pode ser buscado. Agora, a forma com que se busca, como que é buscado? Com oração, com jejum, com compromisso, eu acredito que seja dessa forma que se busca. Mas é considerado o menor dom. Então, quem tem o dom tem que orar para que interprete, para que a igreja possa ser edificada. O propósito dos dons, edificação da igreja. Então não vem com essas teologias que só pegam um pedaço do texto e ultimamente, cara, está acontecendo muito isso. Tem outros textos que esse rapaz aplica que até é interessante, tem coisas realmente condiz com a verdade. Mas às vezes a pessoa só pega um pequeno texto e não pega todas aquelas anotações ao redor daquilo, que não é só um acontecimento, e acaba cometendo um erro.